Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver as revoluções inglesas e a Revolução Industrial, ou seja, da Revolução Inglesa à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que foi marcada no século XVIII na Inglaterra, ela é consequência das revoluções, né, que ocorreu ao decorrer dos séculos. O século XVI e XVII é marcado por muitas revoluções, né? Aqui nós temos uma imagem, né, da época do século XV, XVI, XVII, e nós temos Charles Chaplin aqui na questão da indústria, né? E nós temos a imagem à direita aqui da Rainha Elizabeth II, trazendo para a contemporaneidade, né? Questão contemporânea. Então, assim, nós podemos citar que, diante do processo de revolução inglesa, nós podemos citar um dos pontos importantíssimos, é a Revolução Inglesa, né? A dinastia Tudor, né, pela Elizabeth I, a Rainha Virgem, ela consolidou o anglicanismo como a única religião possível de culto na Inglaterra, né? Ou seja, diante do seu governo, a única religião, né, que deveria prestar culto seria o anglicanismo, né? Igrejas protestantes. Perseguiu puritanos, né? Quem são os puritanos, né? Comunidade protestante radicais, né? Derrotou a invencível armada espanhola, promoveu o desenvolvimento do mercantilismo inglês, morreu sem deixar herdeiros, né? Então, assim, o governo da Rainha Virgem, ou a Elizabeth I, é marcado por esses pontos. Já a dinastia Stuart, que é marcada por Jaime I, ele foi rei da Escócia, da Inglaterra e Irlanda, pela união das coroas, né? Promoveu perseguição religiosa, iniciou a colonização inglesa na América, né? Enfrentou a conspiração da pólvora, que em 1605, tentativa de assassinato por um grupo provinciano, né, de católicos ingleses, liderado por Robert. O plano era explodir a Câmara dos Lordes, e em março de 1605, a terra abaixo da Casa do Lorde foi preenchida com 36 barris de pólvora. Como o ato poderia levar à morte de diversos inocentes, os conspiradores enviaram aviso para que alguns deles mantivessem distância do parlamento no dia do ataque. Então, Jaime I passou por esses momentos dentro do seu governo. A dinastia Stuart de Carlos I casou-se, né, com uma católica, o que gerou desconfiança por parte de puritanos e calvinistas, né? Só lembrando que os puritanos, eles são comunidades protestantes altamente radicais, né? Por isso que quando ele casa com uma católica, vai deixar esses ingleses com um pé atrás. Acreditava no direito divino dos reis e achou que podia governar de acordo com sua consciência. Fechou o parlamento, instituiu o imposto Ship Money, imposto contra a pirataria, restabeleceu tributos feudais, protagonista da Revolução Puritana de 1644. Revolução Puritana. Só lembrando que os puritanos, aqui em inglês que eu me refiro, seria as comunidades protestantes altamente radicais, né? Até porque nós estamos falando de uma Inglaterra altamente protestante, né? E contra o catolicismo. Oliver Cromwell, líder da Revolução Puritana, ele marcou um período, a Batalha de Maston, né, em 1644. Essa Revolução Puritana, que aconteceu no século XVII, né, por volta de 1644,
Carlos I, cavaleiro partidário do rei, e Oliver Cromwell, pertenceu ao exército do parlamento puritanos, partidário da burguesia, né? A Revolução Puritana, ela é marcante dentro do processo da República de Cromwell. Carlos é decapitado, a República é instalada, Cromwell recebe o título de Lorde, né? A ditadura de Cromwell fechou o parlamento, instituiu os atos de navegação, formou a comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Aí vem a restauração da monarquia, né? Com Richard Cromwell, sucedeu o pai como Lorde Protetor, né, da Inglaterra, ou seja, protetor da Inglaterra. Não se consegue manter no poder por mais de 8 meses, né? Desculpa. Restauração da monarquia. Carlos II, a restauração ocorre por medo, né, de revoltas no meio popular. Rei tem que garantir a anistia e posse das terras confiscadas. Atritos com o parlamento, né? Segundo, partidos políticos, o Tory, a favos do rei e o Whig contrários ao rei. Jaime II, irmão de Carlos II, a política pró-católica, tendências absolutistas. Aí nós vamos partir para a Revolução Gloriosa, outra grande revolução, né? Marcada também no século XVII, por volta de 1688. O parlamento convida Guilherme de Orange, né, casado com a filha mais velha de Jaime II, a tomar o poder. Jaime II renuncia, entregando o trono para Guilherme, que assume o poder com a Revolução Gloriosa. Sem derramamento de sangue, né, poderes ilimitados ao máximo pelo parlamento. Aí a gente chega ao século XVIII, né? Saindo um pouquinho do século XVII, e a gente vai ter o que é a Revolução Industrial. Após todas essas revoluções, vai acontecer a Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? Nada mais do que o conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Ou seja, é essa passagem, né, que mexe com a economia e a sociedade, que vai substituir a energia física pela mecânica. Ou seja, aquilo que era feito manualmente, braçal, agora vai ter o uso mecânico. Localização temporal e espacial, né? Onde ocorre essa revolução industrial na Europa? Ora, na Inglaterra, no início do século XVIII, alargando-se gradualmente a vários países da Europa e da América do Norte, na segunda metade do século XIX. Então, a Revolução Industrial ocorre na Europa, inicialmente na Inglaterra, século XVIII, posteriormente, parte da Europa, outros países também, como França, e chega até a América do Norte, os Estados Unidos, né? Conceitos da Revolução Industrial. Como posso conceituar essa Revolução Industrial? Um conjunto de transformações técnico-científicas ocorridas a partir do século XVIII na Inglaterra, caracterizada pela mudança nos meios produtivos. Antes, manufatura, a gente percebe na imagem o trabalho todo manual, passando de manufatura para maquinofatura, com auxílio de máquinas, né? A manufatura, né, ou manufaturas, a gente vai ter o trabalho manual, o artesão, o trabalhador pratica toda a etapa do trabalho, ou seja, na produção de um bem, não há divisão, um faz algo, o outro faz algo. Na manufatura, o objeto é feito por todo o processo por uma pessoa. Não é disciplinado pelo tempo, né, na manufatura. Enquanto a maquinofatura, a utilização de máquinas, não é mais manual, né? Só.
a divisão do trabalho, né? A produção é em série, ou seja, há uma divisão de atividades, a dinâmica do tempo de produção, ou seja, o homem agora vai ser controlado pelo tempo durante essa nova nomenclatura de atividade. Por que na Inglaterra Porque a Inglaterra foi a primeira a se industrializar. Ora, havia capitais acumulados, colônias, né, pirataria e acordos comerciais na Europa. Ou seja, ela tinha acumulado riquezas, economicamente falando, por ter muitas colônias, praticar pirataria, né, e fazer acordos comerciais com toda a Europa. Disponibilidade, outro ponto que fez com que a Inglaterra fosse a pioneira. Disponibilidade de mão de obra, né? Cercamento dos campos. Outro ponto, a matéria-prima disponível, né? Reserva de ferro, carvão e a produção de lã, indústria têxtil, né? Tudo isso era favorável a ela. Outro ponto, o mercado consumidor. Havia muitas colônias, né? Países europeus e assalariados. A marinha mercante poderosa, atos de navegação, warfare, Cromwell é um exemplo. Ética protestante da religião, estímulo ao lucro, né? Então, faz parte da ética protestante, o acúmulo, né? O cuidado em lucrar, a construção de fábrica. Tudo isso contribuiu, né? Principais avanços tecnológicos, né? O motor a vapor, por Thomas, né? Thomas, ele vai criar o motor a vapor. Isso é favorável a esse processo, desse período. As principais avanços tecnológicos, né? O motor a vapor, por Thomas. Nós vemos toda a estrutura aí. Principais avanços tecnológicos. Motor a vapor, por James, né? Foi aperfeiçoando, né, os motores. Principais avanços tecnológicos. Tem a vapor, Edmundo, né? Principais avanços tecnológicos, as embarcações a vapor, olha aí, as primeiras embarcações surgindo aqui. Principais avanços tecnológicos, embarcação a vapor, por Robert, vai melhorando, aperfeiçoando. Principais avanços tecnológicos, locomotiva a vapor, né? Olha aí, Richard. A produção em grande escala, né? Mediante a utilização de meios mecânicos, exigiu a concentração de trabalhadores nas fábricas. O contingente agora de operários vai ser maior, né? Onde eles realizavam um trabalho dirigido e em conjunto na fábrica. Consagrou-se e aperfeiçoou-se o princípio da divisão do trabalho. Cada trabalhador realiza apenas uma parte do processo. Os efeitos econômicos foram o aumento da produção, que passou-se a se dar pela produtividade, a padronização da produção, a diminuição do custo unitário do produto de produção, na qual se especializava. Isso é importante, né? Porque aumentou a produção. O trabalho era repetitivo e as jornadas muito longas. Homens, mulheres e crianças trabalhavam de 14 a 18 horas por dia. Então veja que hoje, no mundo contemporâneo, a maioria dos países nós temos uma jornada de 8 horas. E é exaustivo. Imagine trabalhar 14 a 18 horas. Não existiam leis trabalhistas. Hoje temos as leis, né? Os sindicatos, as greves. Naquela época não tinha. Os trabalhadores sofriam ameaças e até castigos físicos. Os salários eram miseráveis e ainda tinham os descontos, né? Multas por atraso, por se estar sujo, por ter cochilado ou assobiado em serviço. Quando sofriam mutilações, perdiam dedos ou mão, braço ou pernas, não recebiam nenhum auxílio, apenas demissão. Olha aí. Não tinha um amparo trabalhista, né? De leis, amparado pela lei. A hegemonia inglesa, né? Até meados do século XIX, a Inglaterra liderou o processo de industrialização. Quando a gente chama que ela tinha o poder hegemônico da indústria,
é porque ela permeou por muito tempo tendo esse controle total, né? Mais do que outro país. Era o país que mais produzia testes, máquinas, locomotivas e etc. E exportava, né? Os lucros eram reinvestidos em novos negócios. Novas potências industriais. A partir de 1870, a Revolução Industrial alastrou-se a outros países da Europa, aos Estados Unidos e ao Japão. Revolução dos transportes. Iniciou-se com a aplicação da máquina a vapor ao barco, a invenção de Fulton em 1803 e a locomotiva, invenção de Stephenson em 1816. A navegação a vapor com a construção de grandes paquetes em metal. Nos transportes terrestres, né? Sua importância, né? A formação de companhias de navegação de longo curso, deslocação de milhões de pessoas na Europa para a América, imigração europeia, deslocação de pessoas e bem mais rápida e mais seguro, né? Novas fontes de energia, novos inventos técnicos, novas indústrias, avanços da ciência e técnica, invenção da turbina e do dínamo, descoberta de poços de petróleo, invenção do motor a combustão, permitiram a utilização de novas fontes de energia, a eletricidade e o petróleo. Surgiram novas indústrias como a indústria química, medicamentos, fertilizantes, explosivos, etc. A indústria de materiais elétricos, que produziu aparelhos elétricos. A indústria do aço, devido à construção de máquinas, pontes e caminhos de ferro, né? Uma sociedade em mudança. A revolução agrícola, né, e a industrialização levaram, né, ao crescimento das cidades. O êxodo rural, em busca de melhores condições de vida e melhores salários, foi facilitado pelo desenvolvimento dos transportes. Então, o êxodo rural, a saída do campo para a cidade, né? A cidade vai inchar, agora acumular, né, pessoas. Todavia, o crescimento urbano trouxe problemas como desenraizamento e insegurança das populações, aumento da delinquência, do alcoolismo e da mendicidade, emigração, pois nas cidades não havia emprego para todos. Havia uma ilusão, né? A sociedade e mentalidade burguesa. E uma sociedade de classes, onde a importância de cada um dependia da sua profissão, do que fazia e do que possuía. A burguesia ocupa lugar de destaque e divide-se em alta burguesia, industrial e financeira, liderava a economia, influenciava o poder político, ditava as modas, impunha um modelo de vida e formas de diversão. Média e baixa burguesia, ou seja, a classe média, composta por pequenos e médios empresários e profissionais liberais como médicos, engenheiros e advogados e etc. No extrato mais baixo estava o proletariado, composto pela grande massa de operários que enchia as cidades. Não havia o termo operário, né, o proletariado, né, que vem mais tarde recebe o nome de operário. O operariado industrial, a industrialização e o crescimento das cidades foram acompanhadas pelo aumento do operariado, né? A vida dos operários era difícil, os salários eram baixos, trabalhavam em más condições durante 15 ou mais horas por dia. A mão de obra infantil e feminina era mais barata, havia uma discriminação. Se hoje ainda
vem ainda existindo, a mulher com menos salários, né? Embora exista o mesmo trabalho ou tarefa do que o homem, mas ainda há esse preconceito e vem desde esse período, né? O proletariado trabalhava em fábricas com más condições de higiene e segurança e vivia em casas insalubres e mal iluminadas. Eram pequenos espaços onde viviam famílias numerosas. Os cortiços, né? Continuação. Estas condições de vida favoreceram o aparecimento e a propagação de graves doenças, a degradação de vida e a miséria moral, o descontentamento, revoltas e agitação social. Foi neste ambiente que nasceu e se desenvolveu o movimento operário, né, e sindical, e se desenvolveram as ideias do socialismo. A organização da classe operária. Né? Então, a classe operária, o trabalhador, começou a se organizar e vai surgir o cartismo. Né? O que seria o cartismo? Tão cobrado no Enem. Né? É um movimento que nasceu em Londres, né, capital da Inglaterra, em 1807, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta ao Povo. O documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, requeria voto secreto, sufrágio universal masculino, renovação anual dos membros do parlamento, a recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou uma ordem ou uma onda de greves, manifestações e prisões. A organização da classe operária, o ludismo, né? O movimento de quebradores de máquinas, né? Ou seja, o ludismo ele vai surgir, né? Onde há quebradeiros de máquinas dentro das fábricas dentro da Inglaterra. O movimento sindical surgiram em Inglaterra no início do século XIX as primeiras associações de operários, algumas das quais deram origem a sindicatos. Em 1825, os primeiros sindicatos uniram-se, formando as Trade Unions. Né? Em 1864 foi fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores, pelos sindicatos ingleses e franceses, sob a orientação de Karl Marx. Funções das associações: chamar a atenção dos governos e da população para as difíceis condições em que viviam os operários. Lutar para conseguir que os patrões melhorassem as condições de trabalho. Lutar para que o governo apoiasse mais a população, dando melhores condições de vida. Essas são as referências. E a gente fica aqui até a próxima.